Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou o Carlos. Esse projeto ele foi desenvolvido por mim, pelo Gabriel e pelo Leandro. Nós somos todos integrantes do PetTech da Unifei e o PetTech ele é financiado pela FNDE. Então, a proposta do nosso projeto é desenvolver uma microestação meteorológica de baixo custo utilizando o microcontrolador ESP32. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é por que isso e da onde surge essa ideia. Então, é óbvio que hoje a gente tem muitas opções de estações meteorológicas automatizadas, porém a gente tem dois problemas associados a isso. Então, seria a complexidade e principalmente o custo. Então, como uma alternativa a isso, a gente se desafiou e pensou, poxa, será que a gente consegue desenvolver um sistema super simples, bem reduzido, então, de microestações que consigam coletar e enviar os dados do ambiente para um servidor remoto e que além disso a gente consiga ler esses dados com o celular, né, com alguma aplicação. Então foi isso que a gente fez. Esse projeto eu vou meio que apresentar ele de forma dividida, né, em três pontos, falando do hardware, depois do servidor e depois do aplicativo. Então, sobre o referencial teórico, primeiro a gente precisa falar do coração do projeto, né, que é o microcontrolador, que é a ESP32, um micro muito potente, que possibilita que a gente desenvolva tudo. Depois dos três sensores que a gente utilizou, que é o DHT11, que é o sensor de temperatura e umidade, o FC28, que é um sensor de umidade do solo, e o YL83, que é um sensor de chuva. Sobre a metodologia na parte de programação do hardware, o primeiro ponto foi estabelecer uma conexão entre a placa e os sensores, né? Então, isso é feito diretamente e posteriormente a gente já foi programar a placa. Então, a gente basicamente leu os valores dos sensores com funções prontas, né? Por exemplo, o DHT read e o analog read. O ponto principal aqui é esse quinto ponto, que é a parte onde a gente pega os dados da placa e envia a um servidor. Então a gente fez isso na parte de hardware e o resultado foi esse. Essa é a montagem do sistema e aqui do lado como as informações são enviadas justamente da placa para o servidor no formato de JSON. Sobre o servidor é bem simples, né? Nós temos três tabelas básicas, uma de usuário, uma de estações e uma de dados, que é isso mais ou menos, cada um com os seus atributos referentes. Agora, finalmente, sobre o aplicativo mobile, nós utilizamos o framework Angular e o Ionic. E a estruturação são todas essas. Então, o aplicativo ele tem todas essas páginas aqui, né? O login, cadastro, etc. E, de novo, o ponto principal é o último aqui, a conexão que a gente fez, né? Se antes a gente estava subindo os dados da placa para o servidor, agora a gente precisa puxar esses dados do servidor para o aplicativo. Então, isso é feito aqui nessa parte do aplicativo mobile. E esses são os resultados principais, né? 4 telas do nosso aplicativo já funcionando. Então, aqui primeiro a gente tem as informações da estação, as informações do perfil na segunda imagem, depois informações dos dispositivos, né, das estações que estão conectadas, e depois informações de alguma microestação específica que a gente clicou aqui do lado. Bom, por fim, então, a gente ficou muito feliz com os resultados, principalmente porque a gente viu que realmente funcionou. Então, as medições elas foram muito aceitáveis, elas foram coerentes. Por exemplo, a gente causou, né, artificialmente algumas variações. Por exemplo, a gente acendeu um isqueiro próximo ao sensor de temperatura e a gente conseguiu observar uma variação proporcional ali, né, dos dados. Então, realmente funcionou, porém, a precisão foi um problema. Então, a gente não conseguiu quantificar a precisão justamente porque a gente não tinha nenhum equipamento preciso o suficiente para que a gente estabelecesse um comparativo e quantificasse, portanto, a precisão. Isso foi um ponto que a gente deixou um pouco a desejar, porém, o outro objetivo, que foi o do baixo custo, a gente atingiu com certeza. Todo esse projeto custou só R$ 120,60, então foi um sucesso. Fora isso, a gente constatou um ponto muito importante, que é a grande capacidade desse projeto crescer, então, da expansão dele. Que basta que a gente adicione outros dispositivos de medições, por exemplo, de pH do solo e qualquer outro sensor. Então é isso. Sobre as referências, eu coloquei as três principais aqui. Muito obrigado, pessoal.